Boa noite. E é mesmo uma grande honra estar de volta aqui a Curitiba e à Igreja Shalom. E creio que a última vez que eu estive aqui foi em 2018. Já lá vão... Isto com a pandemia parece que a palavra do Senhor se cumpriu, que 1000 anos é como um ano e um ano como 1000 anos. Não é? Parece que foi há muito tempo. O tempo passa a correr. Mas, Pastor Odilon, obrigado mais uma vez pela honra de partilhar o seu púlpito comigo e também a toda a família e a toda a liderança da Igreja Shalom. E quando eu cheguei aqui, parecia que estava a ver o filme ao contrário, porque da última vez que eu vi, o palco estava daquele lado e agora está deste. Fiquei assim meio confuso e continua o estacionamento grande ali e forte e a igreja está mais, o auditório está mais bonito e até tem um aquário e tudo agora. Mas é mesmo um prazer estar com o meu amigo Odilon. E eu, como vocês sabem, eu sou pastor da Hillsong em Portugal, sou pastor de uma igreja. Eu não sou um pregador itinerante. Eu amo a minha igreja, amo estar na igreja, gosto de estar na igreja. É difícil arrancarem-me da minha igreja. E uma das razões que me leva a viajar é para estar com amigos. Pregar é apenas como é que eu hei de dizer? É apenas um benefício. Mas a razão que eu vim aqui, principal, não foi para pregar, é uma honra pregar, mas foi para estar com o meu amigo Odilon. Eu amo estar com os amigos, passar tempo com os amigos, e no reino de Deus, um dos maiores patrimónios que um pastor, e não só um pastor, qualquer pessoa no reino de Deus, um dos maiores patrimónios que nós podemos ter são verdadeiras e duradouras amizades. Uma amizade pode mudar a nossa vida, ou pode fazer pela nossa vida num dia aquilo que R$1 milhão não faz numa vida inteira. Portanto, cuidem bem das vossas amizades, e um sinal de maturidade é as amizades terem longa duração. Amém. Amém. Quem é que está pronto para a palavra de Deus? Amém. Quem é que está pronto para a palavra de Deus? É a Igreja Batista, mas é só de nome, porque vocês são mais pentecostais que muitos pentecostais. Eu queria ler em primeiro lugar um texto em Apocalipse, no capítulo 22, apenas um versículo muito conhecido. Apocalipse 22, versículo 13. Apocalipse 22, 13. E diz assim: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Não há nada mais antagónico, mais afastado do que o Alfa e o Ômega. O Alfa é a primeira letra do alfabeto grego e o Ômega é a última letra do alfabeto grego. Não há nada mais afastado do que o primeiro e o último. É difícil ser ao mesmo tempo primeiro e último. Bem, primeiro e segundo ainda estão ali perto, mas primeiro e último é como ser do Flamengo e ser ao mesmo tempo do Corinthians. Ninguém pode, não pode. Primeiro e último, princípio e fim. Não há nada mais distante do princípio do que o fim. Não há nada mais distante. É aquilo que em português se chama, são antagónicos. Antagonismo. E o título da minha mensagem hoje é Os Antagonismos Divinos.
A palavra antagonismo quer dizer uma ação que se desenvolve de modo oposto. Uma tendência para se comportar de maneira contrária. A noite é antagónica do dia. O primeiro é antagónico do último. O princípio é antagónico do fim. O alfa é antagónico do ômega. São antagonismos, estão nos antípodas, estão nos opostos, nos extremos. E Jesus, no Apocalipse, diz dele próprio que ele é. Nele mesmo, nele habita estes antagonismos. Ele é o primeiro, mas ele é também, ao mesmo tempo que é o primeiro, é o último. Ao mesmo tempo que ele é o princípio, ele é também o fim. Ao mesmo tempo que ele é o alfa, ele é também o ômega. Nele mesmo, em Jesus, habitam estas duas extremidades, estes dois antagonismos, esta amplitude de diferença habita nele próprio. Alguém pode ser o primeiro e alguém pode ser o último, mas a mesma pessoa ser primeiro e último é impossível. Ser princípio e fim. E ele diz dele próprio que ele é isso. Bem, o que isto quer dizer? O que é que isto significa de tão importante para nós? Este antagonismo divino que habita em Jesus, o facto de ele estar ao mesmo tempo nas extremidades da vida, de ser o princípio e o fim, o primeiro e o último, o alfa e o ômega, o facto de ele estar nestas extremidades da vida em oposição umas com as outras, da existência do próprio mundo, da existência do cosmos, ele está nos limites, nas extremidades de todas as coisas. Isto quer dizer o quê? Que não há nada que existe, que existiu ou que possa existir que esteja fora da sua abrangência, que seja ele impossível para ele tocar, abraçar, incluir, porque ele é nele mesmo o primeiro e o último, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Não há nada que possa existir fora dele. Não há nada que ele não possa alcançar. Não há ninguém que ele não possa tocar. Não há ninguém que tenha caído fundo demais que ele não possa resgatar. Não há ninguém que esteja longe e afastado demais que ele não possa incluir. Não há nada que ele não possa tocar. Não há nada que ele não possa mudar. Não há nada que ele não possa resgatar. Não há nada que ele não possa redimir, porque não há nada fora dele, porque tudo o que existe está dentro daquilo que ele abrange. Não há nada fora. Nada. Não há nada de extremo que ele não possa incluir nele próprio, porque ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega, o primeiro e o último. O facto de, na plenitude da divindade que habita em Cristo, habitar ao mesmo tempo coisas que são extremas e que são opostas e que são antagónicas, é um sinal de esperança para nós. Que não há nada na nossa vida, passada, presente, futuro, não há nada que veio, que vem ou que possa vir à nossa vida que ele não possa alcançar, que ele não possa incluir, que ele não possa tocar. A nossa salvação é o facto exatamente de em Jesus habitar este antagonismo. A Bíblia está cheia de antagonismos, nomeadamente no que diz respeito à pessoa de Jesus Cristo. E eu hoje queria partilhar, e este é o título da minha mensagem, os antagonismos divinos. Eu queria partilhar alguns antagonismos com vocês nesta noite. Há muitos antagonismos na Bíblia,
mas eu queria partilhar rapidamente 5 antagonismos divinos nas Escrituras que habitam em Jesus. Primeiro, somente aquele que diz está consumado é o único que pode dizer ainda não acabou. Eu vou repetir. Somente aquele que tem poder e autoridade para dizer está consumado é também o único que pode dizer ainda não acabou. Jesus na cruz disse está consumado. Está lá em João no capítulo 19, no versículo 30, Jesus disse está consumado. Com isso curvou a cabeça e entregou o Espírito. É interessante que no mesmo Evangelho de João, 8 capítulos antes, no capítulo 11, no versículo 11, perante a morte do seu amigo Lázaro e do seu sepultamento, Jesus falou e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. Ou seja, quando as suas amigas, irmãs de Lázaro, Marta e Maria, principalmente Marta, que era assim mais latina, e Marta foi muito aborrecida de ter com Jesus, e disse-lhe na cara: Jesus, se tu tivesses chegado mais cedo, o meu irmão não tinha morrido. Tu nem ao funeral dele foste. Chegou 4 dias depois. E ela disse: se tu não tivesses chegado atrasado, talvez, eu tenho a certeza, nós mandámos-te chamar, o meu irmão não tinha morrido. Mas Jesus virou-se para ela e disse-lhe: o nosso amigo Lázaro dorme e eu vou despertá-lo do sono. Ou seja, o que ele disse foi: ainda não acabou. Só quem tem autoridade para dizer está consumado é o único que pode dizer também ainda não acabou. Talvez estejas a passar por uma situação difícil na vida. Talvez penses que já não há esperança. Talvez penses que já tudo acabou. Talvez penses que já não há nada a fazer. Mas deixa-me dizer-te uma coisa. Em todo o universo, só há um que pode dizer está consumado, mas também só há um que pode dizer perante todas as evidências, perante todas as circunstâncias, só há um que também pode dizer ainda não acabou. O mesmo que teve autoridade para dizer está consumado, é o mesmo que tem autoridade para dizer ainda não acabou. E eu sinto no meu coração que há aqui alguém hoje que Deus está a falar ao seu coração a dizer ainda não acabou. Talvez tu penses que a tua família já acabou. Talvez tu penses que a tua vida já acabou. Talvez tu penses que a tua doença já não tem mais cura. Talvez tu penses que o teu filho não volta mais para os caminhos de Deus. Mas hoje o Espírito Santo está a dizer ao teu coração que somente aquele que diz está consumado, ele tem poder para dizer ainda não acabou, porque em Jesus vive este antagonismo. Ele é o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Aquele que diz está consumado é aquele que é capaz de dizer perante todas as evidências, mas ainda não acabou. Aquele que na cruz disse está consumado e entregou o Espírito, foi aquele que diante do túmulo de Lázaro disse não acabou. Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Perante uma situação na vida, lembra-te de uma coisa. Só Jesus pode dizer está consumado. Os homens podem te dizer o que quiserem. As evidências podem dizer o que disserem. Os reportes, os relatórios, as previsões podem dizer o que disserem, mas no universo só há um que tem poder para dizer está consumado.
E enquanto Ele não disser está consumado, é porque ainda não acabou. Enquanto tu respiras, enquanto o teu coração bate, enquanto o sangue circula nas tuas veias, enquanto os teus pulmões funcionam, enquanto a tua vida existe, é porque Ele ainda não disse está consumado. E se Ele não disse está consumado, é porque ainda não está consumado. É porque ainda não acabou. É porque a tua vida ainda não acabou. É porque Ele ainda tem um propósito para ti. Não deixes que ninguém que não tem autoridade diga sobre ti aquilo que não tem autoridade para dizer. Porque só quem diz está consumado tem poder para dizer ainda não acabou. Só Ele tem esse poder. Só Ele está nas extremidades. Só Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Segundo antagonismo divino. Somente aquele que venceu a morte é o único que tem poder para dar vida. Isto é um antagonismo. Somente aquele que morreu e venceu a morte é o único que tem poder para dar vida. Hebreus no capítulo 2, versículo 14 diz assim: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, Ele também, Jesus, participou dessa condição humana para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. E em 1 João, no capítulo 5, versículo 12, diz assim: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Somente aquele que morreu e venceu a morte é o único que tem poder para dar vida. Ninguém tem poder para dar vida enquanto não vencer a morte. E só houve um que venceu a morte. Foi Jesus. Por isso, Ele é o único que pode dar vida. É por isso que a Bíblia diz, quem tem o Filho, a primeira passagem que eu falei acerca da morte de Jesus. E a segunda, acerca da vida, que Ele tem o poder para dar vida. A segunda é uma consequência da primeira. Porquê é que Jesus tem poder para dar vida? Porque Ele venceu a morte. E só quem venceu a morte tem poder agora para dar vida. Tudo aquilo que te prometer vida, que nunca tenha vencido a morte, é falso. Tudo aquilo que te promete vida e vida com abundância. Há muita coisa a prometer vida nos dias de hoje. Se tu fizeres isto, vais ter isto. Se tu fizeres aquilo. Se tu entrares neste negócio, este negócio vai-te levar para um outro nível. Isto. Há muitas promessas de vida. E às vezes as pessoas perguntam-me até, porque eu sou pastor e as pessoas às vezes pensam que os pastores têm resposta para tudo. Não sei como é que é aqui no Brasil, em Portugal. Não é? Às vezes pensam que os pastores têm qualquer resposta para tudo. A maior parte das perguntas que as pessoas me fazem sobre a vida delas, a minha resposta é, não sei. Pastor, acha que eu devo casar com aquela moça? Não sei. Pastor, acha que eu devo aceitar aquele emprego? Não sei. Pastor, acha que a vontade de Deus para a minha vida é isto ou aquilo? Não sei. Mas há uma coisa que eu sei. Não acredites em nenhuma promessa de vida feita por alguém que nunca venceu a morte. Promessa de vida, promessa de mudança, promessa de transformação, feita seja por quem for, que nunca tenha vencido a morte, é falsa. É por isso que a Bíblia diz, em 1 João, que quem tem o Filho tem a vida. Porquê? Porque o Filho de Deus foi o único que morreu e venceu a morte. Por isso Ele tem poder para dar vida. Ele tem as chaves do inferno. Ele tem as chaves da morte e da vida. Ele retirou toda a autoridade ao diabo. O diabo não tem poder para te dar nem para tirar vida. Ele só tem poder para te mentir e para enganar. Ele não tem poder, sabem? Ele nem as chaves de casa tem.
Porque a Bíblia diz que Jesus tem as chaves do inferno, tem as chaves da morte. É Ele que tem. É Ele que tem. Nem da casa dele Ele tem. Ele não manda. Mas Ele engana. Ele é o pai da mentira. E Ele promete coisas e usa-se de coisas que fazem promessas que não podem cumprir. Todas as promessas de vida que não venham de Jesus são falsas por natureza. Por um princípio muito básico. É que nenhuma delas venceu a morte. Se não venceu a morte, não tem poder para dar vida. Porque é que Ele é o Senhor da vida? Porque é que Ele tem vida e vida com abundância? Porque é que Ele veio para dar vida e vida com abundância? Porque é que a Bíblia diz que quem tem o Filho tem a vida? Porquê? Porque Ele morreu e venceu a morte. E porque Ele morreu e venceu a morte, alfa, princípio, primeiro, Ele pode dar vida. Ômega, o fim, o último, entende o que eu estou a dizer? Só quem está numa extremidade pode prometer a outra. Mais ninguém. Promessas de vida, promessas de mudança. Existem hoje muitas coisas que nos querem prometer vida. Existem coisas que nos deixaram mais pobres. Por vezes deixamos morrer coisas que têm a ver com o nosso propósito. E nós deixamos morrer na nossa vida. Mas Ele hoje veio aqui para dar vida. Dar vida às coisas mortas. Ele tem poder para dar vida a coisas mortas. Jesus tem poder para dar vida a sonhos mortos. Jesus tem poder para dar vida a propósitos mortos. Jesus tem poder para restaurar coisas que já estão mortas, relacionamentos que já estão mortos, ligações que já estão mortas. Ele tem poder para dar vida. Porquê? Porque Ele venceu a morte. E isso coloca-o numa posição de autoridade para poder dar vida. Se hoje reconheces que existem coisas na tua vida que morreram e que tu consideras importantes para ti, deixa que Deus traga reconciliação e torne a dar vida àquilo que está morto. Terceiro antagonismo. Somente quem tomou sobre si os pecados de todo o mundo tem poder para os perdoar. Somente quem tomou sobre si os pecados de todo o mundo tem efetivamente poder para os poder perdoar. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 21, na versão livre, diz assim: Deus carregou todo o nosso pecado sobre Cristo, que estava isento de qualquer pecado, para que a consequência, o resultado de todo o pecado do mundo ter sido carregado em Cristo, para que nele fôssemos revestidos da justiça de Deus. E em 1 João 1,9 diz: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Só quem levou os nossos pecados sobre si tem poder para os perdoar. Nós não temos de viver mais debaixo da culpa dos nossos pecados. Tu hoje podes ser livre e perdoado. Só tem poder para perdoar pecados quem pagou o preço por eles. Quem os carregou na cruz tem poder para perdoar pecados. Sabem? O perdão é uma sentença. Assim como uma condenação é uma sentença, uma ilibação é uma sentença. A pessoa pode ser condenada, pode ser ilibada e pode ser perdoada. Um juiz pode decretar um perdão. Eu não sei como é que é com o Código Penal aqui no Brasil, mas em Portugal, o Presidente da República tem poder para, anualmente, libertar indultos de perdão de penas. E a pena que estava sobre alguém é, simplesmente,
perdoada. Portanto, o perdão não é um sentimento. O perdão não é um arrepio que a gente sente cá dentro. Eu senti que fui perdoado. O perdão não tem nada a ver com emoção, embora muitas vezes quando somos perdoados nos emocionamos. O perdão não tem nada a ver com sentimentos de culpa e de remorso. O perdão é uma sentença dada por Deus. E a Bíblia diz que aqueles que receberam Jesus e reconheceram e confessaram os seus pecados, o Supremo Juiz decidiu dar uma sentença a todos eles, que é perdoado. Eles, onde eu me incluo, e tu também, merecíamos a condenação. A pena que estava sobre as nossas cabeças era condenação por todos os nossos pecados. Mas por causa de Jesus, o Supremo Juiz, o nosso bom Pai Celestial, quando nós recebemos Jesus e colocamos Jesus como nosso Senhor e Salvador e nos deixamos remir e redimir pelo sangue precioso de Jesus, Ele declara-nos perdoados. O perdão é uma sentença. É por isso que muitas vezes, quando nós estamos na presença de Deus, quem é que já sentiu aquela voz acusadora aos ouvidos dizer assim: o que é que tu estás aqui a fazer na igreja, a louvares, quando tu fizeste isto, tu não és digno? Já alguém sentiu assim? Tu não és digno. Tu não és digno de estar aqui. Tu não és digno de louvar. Tu não és digno de servir. Tu não és digno de pregar. Tu não és digno de tocar. Tu não és digno de servir nas crianças. Tu não és digno porque tu fizeste isto e isto e isto. Tu não és digno. Esta acusação tem uma parte verdadeira. É verdade. Eu não sou digno. Mas, diabo, se tu tens algum problema com isso, fala com o juiz. Ele é que decidiu me perdoar. Eu sei que eu não sou digno. Eu sei que eu era culpado. Mas por causa de Jesus, Deus declarou-me perdoado. E eu não vou viver como condenado quando eu não sou mais condenado, mas sou perdoado. A Bíblia diz: agora pois, nenhuma condenação. O que é uma condenação? É uma sentença. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ou seja, é uma questão legal. O céu não me declarou culpado, declarou-me perdoado. Eu tenho consciência que eu não merecia esse perdão. Eu tenho consciência que eu merecia a condenação. Mas a realidade é que eu recebi esse perdão na minha vida. E eu não quero viver mais como um condenado. Porque eu não sou um condenado. Eu sou um perdoado. E se eu sou um perdoado, eu quero viver como um perdoado. Eu não quero cumprir uma pena para a qual eu fui ilibado e perdoado. Eu não tenho que cumprir uma pena de culpa por uma coisa que Ele me perdoou. Quando um juiz declara uma sentença, a pessoa está livre. O mundo pode se juntar e acusá-lo, mas ele não vai cumprir essa pena. Ele não vai viver como um condenado, porque há uma sentença que o iliba. E há muita gente que é perdoada, mas ainda vive como condenada. Ainda vive a carregar a culpa. Ainda vive a carregar uma má consciência. Isso não vem pelas obras. Tu não te livras da má consciência e da culpa pelas tuas obras. Porque se fosse pelas obras, todos ainda estávamos condenados. Mas não é pelas nossas obras, mas pela obra suficiente, redentora de Cristo. E por causa dessa obra, o Supremo Juiz declarou-nos perdoados. Então, se faz favor,
Vivam como perdoados e não mais como condenados. Lancem fora toda a culpa, lancem fora toda a acusação. Se o diabo vier acusar, manda-o ir ter com o juiz. Não fui eu que declarei a minha sentença, não fui eu que me declarei perdoado, foi ele que declarou que eu era perdoado. Se tens algum problema com isso, fala com o juiz. Mas eu não vou viver mais de acordo com uma sentença que não está mais sobre mim. Quando uma pessoa está na prisão e há uma ordem do juiz de que essa pessoa está ilibada, ele tem que ser imediatamente liberto. Imediatamente liberto. Porque ele não pode viver de acordo com uma sentença que não está mais sobre ele. Da mesma maneira, quando alguém cumpre a pena, no fim de cumprir a pena, a dívida está paga. Ele tem que ser imediatamente liberto. E todos os seus direitos são-lhe ressarcidos, porque a pena foi paga. Pagou a sua pena, pagou a sua dívida. A partir de agora, ele é um cidadão de pleno direito como um outro qualquer. Eu quero te dizer que a tua dívida já foi paga. A tua pena já foi paga. Tu não tens que viver debaixo de uma pena que não é mais a tua pena. A tua pena já foi paga. O teu preço já foi comprado. E a tua sentença já foi declarada. Perdoado. Culpa, vergonha, medo são fruto da condição de condenado. A vergonha, a culpa, o medo, é tudo fruto de uma condição, de uma identidade que já não é mais a tua. A tua identidade, se quiserem pôr assim, a tua identidade jurídica perante os céus é perdoado. E para os perdoados não há condenação, não há culpa, não há vergonha. Para os perdoados há gratidão. Para os perdoados há futuro. Para os perdoados há alegria. Para os perdoados há perspectivas de vida. É por isso que 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 7, diz: porque Deus não nos deu um espírito de medo e de timidez, mas um espírito de poder, de amor e de autodomínio. Porque já não somos mais condenados, mas perdoados, o espírito que temos é outro. Não vivas mais com uma identidade que já não é mais a tua. Tu não és mais culpado. Tu não és mais condenado. Tu és perdoado. Porque somente aquele que levou todos os pecados sobre si é o único que tem poder para declarar perdoado. Amém? E foi Ele que declarou perdão. Quarto antagonismo. Somente aquele que foi abandonado por Deus Pai por causa dos nossos pecados é o único que nos pode levar até Ele. Isto é um antagonismo. Na cruz, Jesus gritou: Eli, Eli, lama sabachthani. Pai, Pai, porque me abandonaste. Quando Ele levou os pecados de todo o mundo, Ele gritou: Pai, porque é que tu me abandonaste? Mas 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 5, dá a razão porque é que isso aconteceu. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. O homem Jesus Cristo levou todos os pecados da humanidade e Deus virou-lhe as costas. Porque Deus não pode compactuar com o pecado. E Ele sentiu esse abandono. É por isso, por causa disso, que Ele é o único que nos pode levar a Deus. Somente aquele que por Ele foi abandonado,
foi o único que encontrou e estabeleceu um bom e vivo caminho para nós chegarmos a Deus. Sabem, na espiritualidade da pós-modernidade, o conceito de Deus não é um problema. A maioria das pessoas, na pós-modernidade, acredita na espiritualidade. A espiritualidade está na moda. Acredita no divino, no transcendente. Acredita num Deus. O problema é quando a gente dá um nome de Jesus a esse Deus. O nosso Deus tem um nome. Nós não adoramos uma força, uma energia, uma transcendência. O nosso Deus tem um nome. E esse nome é um nome que é sobre todo o nome. É o nome de Jesus. E não há outro mediador, não há outro caminho para chegar a Deus a não ser por Jesus. Ele não indicou o caminho, Ele não abriu um caminho, Ele é o único caminho. Se não for por Ele, ninguém chega a Deus. Porquê? Porque Ele foi o único que, por causa de levar os pecados de todo o mundo, foi abandonado por Deus. Por isso, Ele tem toda a autoridade para levar todos aqueles que Ele levou os seus pecados, levá-los para Deus. É impossível chegar a Deus a não ser por Jesus. É um antagonismo. Só aquele que foi abandonado por Deus tem poder para nos levar de novo a Deus. Não há mais nada, nem ninguém que te possa levar a Deus a não ser Jesus Cristo. Não te deixes enganar. Vivemos numa espiritualidade que tenta alcançar Deus através de tudo e de todos. Tentam alcançar Deus através de tudo e mais alguma coisa. Mas há um só caminho. Há um Salvador só. Há uma só solução. Há uma só esperança. E o seu nome é Jesus. Deus tem um nome. Deus tem um rosto. Deus tem uma face. É Jesus. É por isso que o nome de Jesus é o nome que é sobre todo o nome. E ao nome de Jesus, todo o joelho se dobrará, toda a língua confessará. Não há outro caminho, não há outra maneira. A igreja não é acerca de homens, a igreja não é acerca de reuniões, a igreja não é acerca de edifícios. A igreja usa essas coisas como ferramentas para promover um nome. E esse nome é o nome que é sobre todo o nome. O nome de Jesus. Cantamos acerca dele, pregamos acerca dele. Não nos envergonhamos de honrar esse nome, levantar esse nome. É o único. A nossa igreja tem 3 valores inegociáveis. O primeiro é que nós somos uma igreja. Nós não somos um clube, nós não somos uma associação, nós não somos uma ONG, nós não somos um ministério, nós somos uma igreja local. E não temos vergonha de dizer, não, nós somos uma igreja. Às vezes há pessoas que dizem, não te identifiques como pastor de uma igreja. Então vou me identificar como quê? É o que eu sou. Não digas que é uma igreja, diz que é uma associação. Não, é uma igreja. Igreja. Dá um nome de comunidade que é mais... Não, é uma comunidade, mas nem... Todas as igrejas são comunidades, mas nem todas as comunidades são igreja. Igreja. A segunda é que a Bíblia é a nossa única regra e base de fé. Não há outra. E a terceira, Jesus é o nome do nosso Deus. Nós não temos vergonha do nome de Jesus. Nós não falamos acerca da força transcendente, da energia que controla todas as coisas. A gente dá-lhe um nome. E é um nome poderoso. É um nome fantástico. Amém. Eu amo aquela música, vocês também cantam aqui da nossa casa, Hillsong, acerca do nome de Jesus. What a beautiful name it is. Conhecem? Como é que vocês cantam aqui? Eu sei que brasileiro muda a tradução de tudo e mais alguma coisa. Ao quão lindo esse nome é, ao quão belo esse nome é, ao quão
não é cão, é quão poderoso esse nome é. Igreja Shalom, nunca tenham vergonha de levantar bem alto o nome de Jesus. Nunca tenham vergonha de levantar bem alto o nome de Jesus. É ao nome de Jesus que os demónios tremem. É ao nome de Jesus que as doenças vão embora. É ao nome de Jesus que os milagres acontecem. Não há nome maior que o nome de Jesus. Vá lá 30 segundos para aplaudirmos Jesus. Dá honras ao nome de Jesus. Aplauda o nome de Jesus. Amém. Deixem-me ler. João capítulo 14, no versículo 1 a 7 diz: que o vosso coração não se aflija. Creem em Deus, creiam também em mim, disse Jesus. Há muitas moradas onde vive o meu Pai. Eu vou aprontá-las para a vossa chegada. Quando tudo estiver pronto, então virei para vos levar, para que possam estar sempre comigo onde eu estiver. Se assim não fosse, eu próprio vos teria dito claramente. Aliás, vocês sabem para onde vou e como se vai para lá. E agora reparem o que Tomé disse. Não sabemos, interrompeu Tomé. Vocês sabem para onde eu vou e sabem como se vai para lá. Não sabemos, disse Tomé. Se não fazemos a menor ideia para onde vais, como podemos conhecer o caminho? É uma boa pergunta. Se eu não sei para onde tu vais, como é que eu sei o caminho para lá chegar? Eu só sei o caminho para lá chegar se eu souber o destino. Se eu não conhecer o destino, eu não consigo traçar um caminho. Para onde? Tinha lógica a interpelação de Tomé. Mas a resposta de Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ou seja, ele estava a pensar em termos geográficos. Bem, se me disseres para onde vais, então eu posso tentar saber como é que eu vou chegar lá. E Jesus disse: simples, eu vou para o meu Pai. E não há outro caminho a não ser por mim. Eu sou o caminho. Tu estás a pensar num caminho, ou de eu te mostrar um caminho, ou de eu te abrir um caminho, ou de eu te traçar um caminho. Mas eu não vou traçar nenhum caminho, eu não vou abrir nenhum caminho. Eu sou o caminho. Ninguém chega a Deus a não ser por mim. Jesus é a porta. Ele identificou-se como a porta. E Ele é o caminho. Ele é. E em Filipenses, no capítulo 2, versículo 5 a 11, diz assim: que haja assim em vocês a mesma atitude que houve em Cristo Jesus, que embora por natureza sendo Deus, não reivindicou o ser igual a Deus, mas desfez-se das suas regalias próprias e, tornando-se um ser humano, tomou uma posição de dependência, humilhando-se e a ponto de se sujeitar voluntariamente à morte. Não a uma morte vulgar, mas à morte da cruz. Por isso mesmo Deus o elevou às posições mais altas e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Vocês estão a ver aqui o antagonismo? Diz a Bíblia que Ele era Deus, mas Ele não teve por ambição viver como Deus, mas abdicou dessa posição e fez homem. Ele era Deus, abdicou dessa posição e fez homem. Mas não foi só fez homem. A Bíblia diz que como homem, ele humilhou-se a si mesmo e viveu como um servo. Mas não ficou por aqui, ainda foi mais para o extremo. Diz que foi servo de tal maneira que foi morto. Ele deu a sua vida por nós. Mas não foi uma morte qualquer, ainda vai mais fundo. Diz que foi a pior tipo de morte que, à luz do direito romano, se podia condenar alguém. A crucificação, a condenação, a pena de morte por crucificação era uma pena, à luz do direito romano,
reservada para os criminosos mais energúmenos, mais graves, mais sombrios da altura. Ele foi condenado à morte, não foi uma morte qualquer, morte de cruz. Quando se fala em morte de cruz, as pessoas, pois realmente é muito violenta a morte de cruz. Não, a violência da morte de cruz não é a violência do ato da crucificação, que é violento, mas não é essa a maior violência. A violência foi condenar um inocente. O julgamento de Jesus foi uma farsa à luz do direito romano. Não havia razões para ele ser condenado. E Pilatos sabia disso, tanto sabia que a maior vergonha era alguém ser condenado à morte por crucificação. Era o mais baixo que um ser humano na altura podia descer. E Jesus foi lá. Alfa. Princípio. O primeiro. No extremo. Estava lá ele. Mais baixo que na sociedade onde Jesus viveu, o mais baixo que um ser humano podia ir, ele foi. Mas já não ficou por aqui, pois não? O que é que Efésios diz? Por isso mesmo o quê? Por ele ter ido até ao mais fundo, Alfa. Vocês estão a perceber porque é que ele disse, eu sou o Alfa? Eu sou o primeiro. Eu sou o princípio. Por isso mesmo, diz as Escrituras, Deus o exaltou soberanamente, ou de sobremaneira, e elevou ao mais alto, e sentou-se à direita de Deus Pai. Como é que alguém passa de morte de cruz para à direita de Deus Pai? Alfa, ômega, primeiro e último, princípio e o fim. Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. O nome de Jesus abrange todas as coisas, abraça todas as coisas. Não há nada que saia debaixo do poder, da autoridade do nome de Jesus, porque Ele é o Alfa e o Ômega. Ele foi ao mais baixo e subiu ao mais alto. Quinta e última. E a banda pode subir. Vocês estão a perceber os antagonismos divinos e como eles são poderosos? Quinto e último. Aquele que é o Cordeiro de Deus é também o leão da tribo de Judá. Vocês querem dois animais mais antagónicos? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. As Escrituras dizem, no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 29, no dia seguinte, João Batista viu Jesus encaminhar-se para ele e disse, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando João se deparou com Jesus, ele teve uma revelação de um antagonismo divino. Olhou para Jesus e disse, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No que diz respeito à nossa salvação, Ele é o Cordeiro de Deus. Inocente, não respondeu, não se defendeu. Uma das características da representatividade do símbolo do Cordeiro é a sua vulnerabilidade, a sua inocência, a sua completa ausência de agressividade. O Cordeiro não é agressivo. Um Cordeiro submete-se, não é agressivo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Meus irmãos, no que diz respeito à nossa salvação, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi imolado, sacrificado, para que eu e tu pudéssemos ser salvos, para que eu e tu pudéssemos ser perdoados, para que eu e tu pudéssemos ter acesso à presença de Deus. Mas escutem, não se deixem enganar. No que diz respeito à minha e à tua defesa, quando eu e tu precisamos de ajuda, quando eu e tu estamos em situações de desespero, quando eu e tu não temos força para enfrentar aquilo que se nos depara, Ele não é mais o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nessas situações, Ele é o leão da tribo de Judá. Deixa-me dizer-te uma coisa. Quando Deus olha para ti, Ele vê o Cordeiro que te perdoa, que te redime, que te salva, que te lava pelo seu sangue. Quando Deus olha para ti, Ele vê o Cordeiro. Quando o inimigo das nossas almas olha para ti, Ele não vê o Cordeiro. Ele vê o leão da tribo de Judá. Ele é também aquele que nos defende. Ele é aquele que está ao nosso lado. Ele é aquele que está à nossa frente. Ele é aquele que ruge. Ele é aquele que luta por nós. Ele é aquele que diz: fica descansado e quieto. Esta é a minha luta. Esta é a minha batalha. Ele é aquele que o salmista viu e disse: aquietai-vos e vede o livramento do Senhor. Ele não viu o cordeiro, ele viu o leão. Porque Jesus é ao mesmo tempo o cordeiro e o leão da tribo de Judá. Pastor Odilon, às vezes há pessoas que vêm ter comigo e nós temos que defender o Evangelho. Nós temos que defender o nome de Jesus. Eu faço uma pergunta: como é que se defende um leão? Como é que um ser humano defende um leão? É sair do caminho e deixa-o fazer o trabalho. Eu não sou um defensor do Evangelho, eu sou uma testemunha do Evangelho. Eu não tenho poder para defender. Ele não precisa da minha defesa, Ele não precisa da nossa defesa. Ele não nos chamou para ser advogados, defensores dele. Ele chamou-nos para outro trabalho, para outro papel, que é o sermos testemunhas. No tribunal divino já existe um juiz, já existe um acusador, já existe um advogado. Faltam as testemunhas. Eu apenas sou testemunha. Eu não sei, eu já estou como o cego. Eu não sei se ele é pecador ou não, mas uma coisa eu sei: eu era cego, eu agora vejo. Eu não estou a defendê-lo, eu estou a testemunhar. Sabem, por vezes nós queremos nos colocar em papéis, em posições que a Bíblia não nos deu. Eu não sou advogado de Jesus, eu não sou advogado do Evangelho. A minha missão não é defender o Evangelho, é testemunhar do Evangelho, é pregar o Evangelho. Eu não tenho que o defender. Sabem, muitas vezes eu tenho que sair do caminho e deixar Ele fazer o seu trabalho. O leão da tribo de Judá não precisa da minha defesa. Ele não precisa da nossa defesa. Ele não precisa da nossa proteção. Nós temos que proteger a palavra. Nós não temos que proteger a palavra. Nós temos que pregar a palavra. A palavra não é uma flor de estufa. Temos que proteger a palavra, porque senão a palavra não faz efeito. Porque temos que proteger a palavra. A palavra não faz efeito. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e disse Deus: haja luz. Não, Ele só pode dizer quando as coisas estiverem melhores. Temos que proteger. Não. A palavra de Deus tem um DNA poderoso. Ela pode florescer nos ambientes mais hostis. Ela não precisa de proteção, ela não precisa de um carinho especial, ela só precisa de alguém que a
pregue, alguém que a lance. Ela só precisa de trabalhadores para lançar a semente. Lança a semente, prega a palavra, cima testemunha e deixa o resto com Ele. Porque Ele é o leão da tribo de Judá. Ele não nos chamou para defendê-lo. Ele chamou apenas para sermos testemunhas. Mas Ele é o nosso defensor. Ele é o leão. Ele é o nosso cordeiro. Mas Ele é o nosso leão. Ele perdoa os nossos pecados. Mas Ele luta as nossas batalhas. E quando chega a luta, meus irmãos, não se deixem enganar. Quando chega a luta, Ele não é mais um cordeiro. Ele não luta como um cordeiro. Ele luta como o leão da tribo de Judá. E o leão da tribo de Judá é conhecido no universo. O seu rugido é conhecido no céu e é conhecido no inferno. A sua voz, ela é conhecida. A criação conhece a voz deste leão. Todas as coisas que têm um nome conhecem a voz deste leão. Todas as coisas criadas têm um nome. E todas as coisas criadas e que têm um nome estão sujeitas a este nome. Quando a Bíblia, escutem, quando a Bíblia diz que Ele tem um nome que é sobre todo o nome, lembram-se? Quando Deus disse para Adão dar nomes a todas as criaturas. Todas as criaturas. Quando lhe deu domínio e autoridade sobre a criação, refletido também nesta alegoria fantástica de dar nomes, porque nós só damos nome àquilo sobre o qual temos autoridade. Eu só dou o meu nome às minhas filhas. Eu não dou o meu nome a qualquer pessoa, porque eu só posso dar o meu nome a quem eu tenho responsabilidade e autoridade. E quando Deus disse a Adão para ele dar nome, e todas as coisas que têm nome estarem sujeitas a Ele, sempre foi o plano original de Deus, que todas as coisas criadas fossem sujeitas. Mas o primeiro Adão falhou, mas o segundo Adão, o último Adão, não falhou. E por isso Ele deu-lhe o nome que é sobre todo o nome. E lá está, o que está lá no Gênesis, está também aqui em Filipenses. Ele deu-lhe o nome que é sobre todo o nome, e ao nome de Jesus, todo o joelho, todo o nome se dobrará, todo o nome confessará. O nome de quê? De qualquer coisa. O nome de qualquer coisa está sujeito ao nome de Jesus. Os teus problemas têm um nome. Dá-lhe o nome e esse nome está sujeito ao nome de Jesus. Diz ao teu problema, tu estás sujeito ao nome de Jesus. A doença que tu tens tem um nome. O problema que tu tens tem um nome. O obstáculo que tu estás a enfrentar tem um nome. Todas as coisas têm um nome. E todas essas coisas estão sujeitas ao nome de Jesus. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega. Ele é o primeiro, Ele é o último. Ele é o princípio e Ele é o fim. Não há nada no universo que escape a este antagonismo, a esta amplitude de Jesus. Todas as coisas foram criadas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Não há nada fora dEle. Não há nada fora de Jesus. Não há nada que lhe escape das mãos, porque Ele é o primeiro e o último. Ele está nas extremidades do universo. Não há nada que lhe escape. Não há nada que lhe esteja escondido. Não há nada que Ele não tenha autoridade. Não há nada que Ele não possa falar e mudar, porque a sua palavra é poderosa. E a palavra de Deus nunca falha, nunca mente. E vou terminar dizendo uma coisa. Eu não devo mentir, mas eu posso mentir. Tu não deves mentir, mas podes mentir. Mas Deus, Ele não pode mentir. É impossível Deus mentir. Deixem-nos dar uma ilustração muito simples. Se eu disser que esta planta é vermelha, eu estou a mentir. Vocês vão dizer, não, pastor, é verde. Dizem, não, isto é vermelho. Não, isto é vermelho. Eu estou a mentir. Se eu for contar, estive na igreja do pastor Odilon e ele tinha lá umas flores vermelhas bonitas, eu estou a mentir. Não é vermelho, é verde. Eu não devo mentir, mas eu posso mentir. Deus não pode mentir,
Porque se Deus disser que esta planta é vermelha, ela fica vermelha. Porque a palavra de Deus tem poder, é criativa. Tudo aquilo que Deus diz acontece, mas Ele não pode mentir. Às vezes pensamos que Deus está a mentir a nosso respeito. Não. Ele não está a mentir a teu respeito. O que Ele disse vai te transformar. Tu vais ser aquilo que Ele disse que tu ias ser. Tu agora estás a ver uma coisa diferente do que aquilo que Ele disse, mas isso não o torna mentiroso, porque aquilo que Ele disse é aquilo que tu te vais tornar, porque a palavra de Deus é poderosa, ela transforma, ela cria onde não existe, ela criou os mundos do nada. E quando Ele disse haja luz, só havia trevas, mas quando Ele disse haja luz, é interessante, e disse Deus haja luz, e o que é que diz a seguir? E houve luz. Deixem-me fazer uma pergunta. Quando Ele disse haja luz, havia luz? Não havia. Quando Ele disse, o que é que havia? Trevas sobre a face do abismo, é o que a Bíblia diz. E disse Deus, quando é que Ele disse? Quando havia trevas. Disse Deus, haja luz, ponto. E houve luz. Esta é a história da palavra poderosa, bendita, transformadora, libertadora, salvadora de Deus. Quando Ele diz, acontece. Quando Ele fala, acontece. Porque Ele é o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Não há nada fora dEle. Não há nada fora dEle. Será que podemos ficar de pé? Apocalipse 5:5 diz: e disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Eu hoje vim aqui dizer a alguém, não chores. Não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá. Não tenhas medo. Não tenhas medo. Eis aqui o leão da tribo de Judá. Ele é assim, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas não chores, não tenhas medo. Porque no que diz respeito às tuas lutas, aos teus desafios, aos teus obstáculos, às tuas dúvidas, aos teus constrangimentos pessoais, às tuas vergonhas, aos teus momentos sombrios, lembra-te de uma coisa: Ele é ao mesmo tempo o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ele é o Cordeiro de Deus, mas Ele é também o leão da tribo de Judá. Será que tu hoje podes levantar as mãos ao céu e começares a agradecer por tão grande salvação? Eu oro a Deus para que esta palavra traga revelação ao teu espírito e que tu possas viver em liberdade e entender que em Jesus é tudo aquilo que tu precisas. Não há nada fora dEle, tudo nele e por Ele. Todas as coisas por Ele, para Ele e com Ele. Tudo está nele. Ele está nas extremidades de todas as coisas. Ele foi ao mais baixo e subiu ao mais alto. Ele é o primeiro e o último, o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Eleva as tuas mãos e agradece. Agradece. Olha para a tua vida e olha para o teu futuro, sabendo que Jesus, o alfa, o ômega, o primeiro, o último, o princípio e o fim, Ele está contigo. Não há nada que lhe escape. Não há nada que lhe esteja oculto. Não há nada que o apanhe de surpresa. Não há nada que o apanhe desprevenido. Não há nada que o admire. Não há nada que o espante. Não há nada que o atemorize. Não há nada que Ele não tenha uma resposta. Não há nada que Ele não tenha uma solução. Porque Ele é em si mesmo as extremidades de todas as coisas. E por isso há esperança para ti. Há esperança para ti.